Eu morava na embocadura do Rio Amazonas e o Chico nas cabeceiras, né? Em Chapuri. E quando a gente discutia, trocava as ideias, as dificuldades que o pessoal das cabeceiras sofria era a mesma nós lá no estuário, era a mesma dificuldade. E aí a gente conversando, discutindo, ele colocava a ideia da criação da reserva extrativista baseado no que eram reservas indígenas, né? E a gente, lá no Amapá, a gente pensava que o INCRA poderia dar essa resposta para a gente, através de uma reforma agrária diferenciada, que não fosse aquele loteamento, né? Num certo momento, num curto espaço de tempo, de duração dos assentamentos extrativistas, o INCRA nos deu essa resposta. E a gente pensava então era que a reforma agrária ela pudesse dar carona de sustentabilidade para os recursos naturais. A gente se enganou, né? Depois da morte do ministro Marcos Freire, e depois da morte do presidente do INCRA, o Marcos Freire era ministro da reforma agrária, né? E o presidente do INCRA era Eduardo Raduan. Só que eles morreram numa explosão de avião nas cabeceiras da pista de Carajás. O avião explodiu e os dois foram, né? Eles foram substituídos. A pessoa que substituiu o ministro, que chamava Leopoldo Bessone, do Rio Grande do Sul, primeira coisa, um dos primeiros atos dele foi tirar os assentamentos extrativistas do Plano Nacional de Reforma Agrária. Aí quando ele tira isso, aí já não servia mais para a gente, né? A gente luta para a criação das reservas, né? E aí os caminhos foram tortuosos, foram difíceis, né? Que a gente só efetivou a criação da reserva depois da morte do Chico, tá? Essa instituição aqui, o Conselho Nacional, na época era o Conselho Nacional dos Seringueiros, a gente discutindo, auxiliado pelas pessoas com diploma mais, assim, com diploma das universidades, nos ajudavam muito, né? Por exemplo, tinha advogados, tinha antropólogos que nos ajudaram muito. Aí, a gente discutindo a estratégia do SANIES, a gente dividiu dois grupos. Um grupo internamente para difundir a questão da reserva, a gente sabia que o resultado aqui dentro do Brasil era muito pouco. E outro grupo para fazer no exterior, pedir apoio, ajuda para a criação da reserva. O do exterior surgiu um apoio maior, né? De forma que foram criadas 4 reservas no apagar das luzes do governo Sarney, né? A gente foi ajudado por uma pessoa do Instituto, antigamente o Instituto Brasileiro Florestal, ele foi um dos institutos que ajudou a criar o IBAMA, né? Que fez parte do IBAMA depois. E a gente teve que desencadear 2 frentes de luta. Uma para a criação da figura das reservas extrativistas, que não existia, em lugar nenhum do mundo não tinha uma cópia, né? A outra para a criação dos territórios. Foram 2 lutas distintas, né? Mas graças a Deus aí está o resultado, né? A gente está passando por um momento muito delicado, que a gente está discutindo isso aqui no Congresso, né? Com as novidades que esse presidente trouxe, né? Assim, por exemplo, de reduzir as reservas ou terminar, isso para nós nos incomoda muito e fere muito o que a gente já lutou para conquistar, né? Porque essas áreas, elas são responsáveis por parte pela nossa existência. Elas, no conjunto,
somado com o bioma amazônico, são responsáveis pela existência do ser humano. A gente que não dá conta disso. Né? E a nossa perspectiva aqui de futuro, por exemplo, que a gente está discutindo aí, é tirar novos encaminhamentos para enfrentamento dessas dificuldades que a gente vai encontrar.